Eu acho que tem algumas coisas a serem amarradas aí. Em primeiro lugar, de fato, em termos de popularidade e de ação política, nesses últimos tempos não há muita dúvida de que o Moro cresceu. O que não significa que não haja fatos aí a serem examinados e fatos que são ruins para o Sérgio Moro. A começar pelo modo como ele reage diariamente a esse conta-gotas do Intercept, né? Não reconhece o conteúdo, mas o rebate. O que para mim significa, nós já falamos sobre isso, e o Garchagin, ele é o primeiro a apontar aqui, que ele, Sérgio Moro, não nega com veemência o conteúdo, não nega com veemência aquilo que o Intercept e seus parceiros têm divulgado. Isso é um fato importante. E aí entramos aqui no conteúdo. Tem dois blocos, né? Um é aquele de conversas entre procuradores, notadamente Deltan Dallagnol e Carlos Fernando. Deltan Dallagnol fazendo alguma carga sobre Carlos Fernando para que ceda à vontade de Sérgio Moro. Essa vontade de Sérgio Moro, que é aquela que consiste em que os delatores da Camargo e Correia cumpram uma pena mínima, essa carga não aparece expressa, como bem disse o Bruno Garchagin, na palavra do Sérgio Moro. Teria origem, portanto, supõe-se, numa conversa do Deltan com Moro, e o Deltan estaria passando para o Carlos Fernando, que fica incomodado com a pressão. E fica incomodado com razão. Mas é isso, o Moro não aparece. Existe um segundo bloco de conversas, e aí eu faço uma pequena correção ao meu querido Garchagin, em que sim, o Moro participa do diálogo com o Deltan Dallagnol. É a ocasião em que o Deltan o consulta sobre uma delação que seria feita em segunda instância pelo desembargador Gebran, mas ele estava trabalhando, tudo inadequado, tá? Ele estava trabalhando, ele e Deltan, para que ficasse em primeira instância, e consulta o Moro. E o Moro diz não ver nada contra em que seja feita em primeira instância o acordo de delação, mas ele pergunta pelas condições e ganhos. Ou seja, é o juiz consultando o procurador sobre a natureza, sobre o escopo da delação premiada. Isso já ficava subentendido na conversa em que o Moro não participa. Aquela em que o juiz sugere, ou teria sugerido, pré-condições para a homologação de um acordo de delação premiada. E aí a gente vai à lei, minha gente, a lei. O que diz a lei? Ela é expressa, a lei das delações. Juiz não pode tomar parte em negociação de delação e não pode manifestar opinião sobre o escopo do acordo. Isso está em lei. E, exclusivamente, esqueçamos o que fica sugerido na conversa em que o Moro participa. Ele pergunta sobre as condições e os ganhos, quer dizer, quais seriam as vantagens do delator. Isso é absolutamente impróprio. Porque é o seguinte, uma vez pactuado pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal, caberá a ele, juiz, tecnicamente avaliar o conteúdo, a procedência e a qualidade do acordo, e se ela é pertinente. O juiz pode, portanto, homologar ou não homologar. Mas, sejamos sinceros, ele só pode não homologar se ele não tiver participado do processo anterior, trabalhando pelas condições da homologação. Então, não é bom para o juiz Sérgio Moro. Esse conteúdo o conteúdo que ele não nega não é bom para ele. É um juiz muito importante, o herói nacional, que fica cada vez mais marcado como alguém que tem lado, que tomou um lado, e que é um lado hostil ao réu. E não é o papel do juiz. Não existe o juiz acusador, não existe juiz de instrução no Brasil. Isso é uma figura que não existe, embora ele tenha estudado mãos limpas, tenha estudado o sistema italiano, mas no Brasil é diferente. A gente tem que defender aqui o nosso sistema. Então, juiz que tem lado, queremos ou não queremos. Eu vejo muita gente dizer na rua, e aí é razão do crescimento de popularidade do Sérgio Moro, que vale a pena. Vamos discutir isso então. A sociedade brasileira considera que vale a pena o juiz tomar parte para condenar aquele que considera um grande bandido, no caso circunstancialmente o Lula. Beleza. É esse o país que nós vamos construir.